que eu vou precisar para começar a nossa montagem? Algum recipiente que seja côncavo, tá? E se você não tiver, você pode usar aquela caixinha para maçã, sabe? Aquela caixinha que tem a partezinha côncava. É super fácil também de encontrar. Então, eu vou precisar disso e vou precisar de um papel alumínio. Para quê? Para que ela fique côncava embaixo e que eu consiga dar movimento mais alto para a gérbera. Depois, em seguida, nós vamos fazer um furinho no papel alumínio para que ela seque no formato correto, já dentro do araminho, tá bom? Vamos começar os passos então. Eu vou deixar aqui geladinho. Eu tingi já uma pasta aqui, uma massinha de flores no tom verde. Eu estou usando o corante Gran Chef, tá bom? Então, eu peguei uma pequena porção aqui, tá? A massa de flores, quando a gente começa a manuseá-la, tá? Ela começa a grudar nas mãos. Então, é muito importante que a gente use a gordura vegetal para que ela pare também de grudar nas mãos e para que a gente consiga um efeito super fino dela. Então, eu tenho aqui um pouquinho de gordura. Eu vou passar aqui, ó, nessa minha bancada. Vou fazer uma bolinha aqui e vou abrir, tá? Com um rolinho, eu abro. Numa espessura que não seja grossa. Vou retirar aqui, ó, para que você veja a espessura dela. Ó, ela tá bem fininha, tá? Então, eu vou colocar aqui, olha, sobre essa espuminha. É uma espuminha de EVA, tá bom? Se você não tiver, você pode comprar uma espuma de EVA e fazer um furinho, tá? Para encaixar. Eu vou colocar sobre o cortador e vou fazer o corte com o rolinho. Olha só que fácil que fica. Vou tirar o excesso de dentro para fora. Isso faz com que eu não tenha rebarbas e o acabamento fique perfeito. Como ele tem essa parte vazada, é só colocar o dedo e tá pronto. A parte do avesso é a que eu vou deixar para cima, tá? Onde eu vou encaixar as flores. Eu gosto só de fazer uma pressãozinha aqui, ó, para ficar ainda mais fino. Vou colocar aqui, ó. Deixa eu pegar aqui um palitinho só para retirar, porque ela é super delicada mesmo, tá? Vou colocar aqui no centro. Olha só. Essa parte eu já usei. Então, eu vou retirar. Então, eu vou começar de fora para dentro, tá? Então, a gente vai fazer 3 procedimentos, como esse que eu fiz da parte verde, dessa florzinha aqui, tá bom? Que é o cortador maior. Então, vamos lá. Eu tingi a minha pastinha de flores, também com corante rosa, da Gran Chef. Uma quantidade bem pequena para ficar mais clarinha. Mesmo processo, gordura vegetal. Uma bolinha só para deixar a pasta lisinha. Vou colocar sobre a bancada e vou abrir. Então, aqui, ó, abri ela bem fininha. Olha, ela é transparente, tá? Vou colocar de novo aqui, ó, colocar o meu cortador maior. Vou colocar sobre o cortador e vou abrir. E eu vou fazendo esse movimento de dentro para fora. Vou retirar. Como ela é bem fininha, ela até enrola um pouquinho na mão, tá? A marcação dessa pétala, a gente vai fazer com um palito de churrasco, porque ele tem nervuras, né? E isso vai ser bacana para passar para minha pétala. Então, qual é o movimento? Eu vou pressionar esse palitinho de churrasco e vou fazer um movimento circular, olha. Pétala por pétala. Isso faz com que a pétala afine
e faça a marcação das nervuras do palito de churrasco. Vou girando aqui, ó. E a gente vai repetir esse processo 3 vezes com esse cortador. Agora, nós vamos passar um pouquinho de água aqui, ó. No verdinho. E nós vamos colocar aqui em cima. Com o próprio palito de churrasco, a gente vai arrumando. Como tem muitas pétalas, elas são fininhas também. Então, a gente tem um pouquinho mais de dificuldade, mas dá certinho. E aí, eu vou já pensar no formato que eu quero que ela tenha. Então, se eu quiser ela um pouquinho mais fechada, com movimento, eu já vou mexendo no papel alumínio, tá bom? E assim sucessivamente, nós vamos fazer esse processo mais 2 vezes. Agora, a gente já posicionou as outras 2 pétalas aqui em cima. Nós vamos agora começar todo esse miolo dela, tá bom? Que é bem detalhado. Então, eu vou abrir o mesmo processo. Abrir bem fininha. Pasta. Vou pegar o miolo maior, vou colocar aqui, ó. Coloco sobre, de novo, o cortador e passo o rolinho. Deixa eu só passar a mão aqui, para retirar bem, sem as rebarbas. E esse aqui é um pouquinho diferente, que a gente vai modelar essa pétala. O que nós vamos fazer? Nós vamos colocar aqui, ó. Eu vou pressionar a pétala, cada uma delas, de fora para dentro. Pressionando mesmo para ela levantar, olha. Baixo para cima. Sempre em cima do EVA. Se eu fizer isso na minha bancada dura, não vai funcionar, tá bom? Então, vou fazer em volta cada pétalazinha. Então, eu vou pegar aqui, ó, a montagem da nossa florzinha, da nossa gébera. Então, agora, a gente vai colocar uma sobre a outra, tá bom? Então, vou passar a aguinha aqui, introduzir a aguinha no miolinho. E vou colocar 3 também. Então, a primeira, ela vai ficar mais abertinha. Água de novo. Não preciso passar nela inteira, tá bom? Mas no centro mesmo. 2. E eu vou começar a pressionar o miolinho para que as pétalazinhas, elas comecem a fazerem movimentos para o centro. Quanto mais eu pressiono, mais elas vão para o centro. Ó. E a terceira. Olha que começa a dar a forma. E aí, eu vou fazer esse movimento com os dedos para que elas já comecem a ficar mais soltinhas e viradas para o centro. E agora, a gente vai usar esse aqui, que é um pouquinho menor. Tá? A gente vai fazer o mesmo processo 3 vezes. Nós cortamos, então, agora 3 peças com esse cortador um pouquinho maior, 3 com esse menor, tá bom? Que são os 3 últimos na cor rosa que nós vamos fazer. E eu fiz o mesmo processo que nós fizemos anteriormente com essa estequinha aqui, tá bom? Então, nós só vamos agora posicionar aqui na gébera, já no molde, do maior para o menor. Então, vou começar a posicionar aqui. Vou colocar mais uma, e são 3 de cada. Mais uma vez. E agora, com o cortador menor, a gente vai posicionar as outras pétalas.
Agora a gente vai fazer, antes de introduzir o miolinho, ela tem aqui, olha, 2 camadas no tom amarelinho. Então, é isso que a gente vai fazer agora. A gente vai fazer o mesmo processo com a pasta amarela, tá? Eu, então, já tingi aqui a minha pastinha amarela. Vou deixar aqui de ladinho. Tingi a pastinha amarela com corante Gran Chef. Poderia ser até um pouquinho mais clara. Tá? Então, vou abrir aqui. E eu vou fazer 2 camadas. Mesmo processo. E vou cortar 2 vezes. Essa aqui, ela tá um pouquinho mais úmida. Eu vou só colocar aqui em cima um pouquinho de amido de milho, tá? E vou fazer o mesmo processo. Quanto menor o cortador, mais dificuldade você vai encontrar, porque as pétalas são menores mesmo. Então, fica um processo um pouquinho mais delicado, mas elas ficam perfeitas, olha. Aqui. Vou cortar mais uma aqui. Como as pétalas aqui são menores, então eu vou usar esse lado da estequinha, que é um pouco mais fino, tá bom? E o mesmo processo. Vou fazer esse processo nas 2, então. Então, agora, vou trazer para cá de novo e vou fazer o mesmo processo, só introduzir aqui dentro. Pronto, finalizei, né? Vou puxar um pouquinho aqui. O que a gente precisa agora? Introduzir o miolinho que nós fizemos anteriormente, tá? Eu vou precisar, como que eu vou deixar secando? Se eu colocar esse cabinho aqui, né, e introduzir, eu não vou conseguir apoio. Então, eu vou utilizar um copo, tá? Para depois deixá-la secando dentro de um copo, para fazer o formato dela, ela seca com formato, tá bom? Aí, esse processo a gente faz pintura, tudo no copo, ou você pode esperar a sua flor secar para fazer o processo final de pintura, tá? Nós aqui vamos já colocar pegar bem no centro e vou procurar o buraquinho que tem aqui no meu apoio. E vou encaixando com calma, tá? E vou puxando aqui para fora, ó, todas as pétalazinhas e pressionando. E aí, olha, eu vou só aqui dobrar um pouquinho e colocar dentro do copo. Para finalizar, nós vamos pintar com corante em pó alguns detalhes das pétalas para que ela fique ainda mais natural. Vamos lá? Eu vou usar um corante em pó. Aqui eu estou usando da Gran Chef, um tom de vermelho, bem escuro, tá? E a gente vai fazer um pouco de movimentos aqui no miolinho, para ele ficar um pouquinho mais escuro, tá? Um pincel limpo e seco, corante, eu estou usando o hidrossolúvel, tá? E aí, ó, a gente vai fazer movimentos bem leves, tá bom? Feito o miolinho, eu vou começar levemente, eu até tiro o excesso às vezes na mão, eu passo, tiro o excesso e vou começar a fazer as pétalas. Ó, bem sutis, não é nada carregado, é como se fosse uma sombra. Não é para ficar vermelho, é só para dar uma profundidade. Não preciso pintar todas as pétalas. E aí, eu vou trazer o pincel de fora para dentro aqui nessas aqui também, ó.
E tá pronta a nossa gérbera. Agora, é só esperar secar um pouquinho, para depois a gente poder usar no bolo. Bom, nós usamos um cabinho bem fininho, né, para colocar a nossa gérbera. Então, o cabo dela é bem grosso, então eu preciso engrossar. Como que nós vamos fazer esse processo? Bom, primeiro eu preciso que ela esteja seca, tá? Então eu vou produzir, vou deixar ela secar, ela precisa estar bem seca para depois não cair aqui, tá bom? Então o que eu vou usar? Eu vou usar uma fita crepe normal, pedacinhos de papel compridinhos, tirinhas, e eu vou usar também a fita floral cortada no meio. Aqui ó, eu tenho um cortador já que corta ela no meio, mas se você não tiver, sem problemas, é só cortar. Esse acabamento deixa o caule dela um pouquinho mais delicado. Então, qual é o processo? Nós vamos pegar aqui, então eu trouxe já uma pronta, vou pegar e vou colocar aqui, olha, o papelzinho e vou enrolar, ó. Só pegar um pedacinho de fita crepe aqui para segurar. Feito isso, fita crepe. Vou enrolar aqui, lá de cima. E vou descendo, ó, desenrolando. Próximo passo, a fita floral. Eu posso fazer esse processo quantas vezes eu achar necessário. A fita crepe, se eu estico, ela solta uma cola. Então, é só você esticá-la e desenrolando, ó. Vou girando e ela já vai ficando verdinha. Quando ela solta essa colinha, ela já cola o papel que eu vou colocar em seguida. Ainda tá fino, tá? Então, eu vou acrescentar mais uma vez o papelzinho. Mais uma vez a fita crepe. E, para finalizar, a minha fita floral. Nessa última camada, eu passo a fita floral 2 vezes. Para que não tenha um fundo claro e que não fique marcação nenhuma. Super fácil, o cabinho dela já fica mais grosso e ela fica bem realista. A nossa intenção é que a flor seja confundida com uma verdadeira. Então, nós vamos utilizar o mesmo processo aí, pensando em todos os detalhes. Pronto, olha só. Lembrando que é muito importante você avisar o teu cliente que vai comprar o teu produto que o único material que não é comestível é o cabo dela. Então, se quiser dar uma mordida na flor, pode, tá? Ela é açúcar. Porém, o cabo não. Então, isso pode também causar um problema para você. É importante você frisar bem isso na hora da entrega do teu trabalho. Finalizamos aqui o bolo. A parte de baixo, eu fiz o mesmo processo no andar de cima e sobrepus aqui, coloquei um andar superior. E agora, para finalizar, nós vamos colocar as flores de açúcar no topo, tá bom? O que eu vou fazer aqui? Eu vou furar uma partezinha aqui, só para não ficar difícil de entrar. Como esse cabinho, ele é um pouco mais largo, né? Ele é mais espesso, a gente engrossou ele, então às vezes ele fica um pouquinho mais difícil de entrar, tá bom? Então eu vou colocar aqui, ó, com cuidado, vou só
ajudar aqui com um alicatezinho. Vou virar um pouquinho para baixo, para ficar de ladinho mesmo. Esses bolos agora, mais modernos, eles têm não precisa ter várias flores, tá? Então, a gente vai acrescentar aqui, ó. Vai dar um efeito mais minimalista. Olha só que lindo que ficou. Nosso bolo com efeito vitral. E tá pronto, assim a gente finaliza essa aula. Eu espero que você tenha gostado muito e que isso seja bacana para sua carreira aí.